Bom, eu vou começar a aula de hoje porque é um pouquinho longa, e aí depois eles assistem galera assiste no YouTube mesmo. E quem for chegando, né, pode participar também, tiver alguma dúvida que venha no meio do caminho, talvez até para voltar alguma coisa, se for muito necessário. Bom, a aula de hoje é sobre ciclo celular em eucariotos, continuando esse bloco de bioquímica. É um bloco que tem continuidade lá da replicação do DNA, que foi a última aula, foi bem longa também, né? A gente falou sobre replicação, né? A replicação do DNA e também sobre a tradução desse DNA em proteínas. Falamos também sobre a compactação do DNA em um cromossomo, ou seja, o enrolamento das moléculas de DNA em proteínas para que essa molécula fique mais organizada. E hoje a gente vai entender mais a fundo por que é tão importante entender bem essa replicação. Essas replicações, né, esses ciclos aí do DNA, eles acompanham o ciclo celular, né? E o ciclo celular, o estudo do ciclo celular ajuda a responder algumas perguntas que a gente pode ter, né, ao longo da nossa vida. Por exemplo, como um tecido, né, os tecidos são formados por células, isso vocês já estão cansados de saber. Um tecido que é agredido pode crescer novamente e voltar a realizar suas funções. Ou seja, qual é a base do reparo tecidual? O que acontece para que uma cicatriz se forme, né? Outra pergunta interessante é como duas células, né, que são o espermatozoide e o óvulo, podem se fundir na fecundação e dar origem a um ser vivo novo, totalmente novo. E como esse ser vivo consegue crescer e dar origem a um adulto, né? E ainda existe mais uma pergunta: por que todos nós somos tão diferentes uns dos outros? Mesmo irmãos gêmeos têm diferença uns dos outros, mesmo não gêmeos, né, univitelinos, nesse caso a gente não consegue responder com essa aula, mas a gente consegue responder por que irmãos de pai e mãe são diferentes, mesmo sendo muito parecidos, mas apresentam diferenças entre si. Esses processos todos estão relacionados a uma parte do ciclo celular, que é a divisão celular. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de um embrião humano com 3 dias de desenvolvimento. Isso é uma fotografia de varredura, de um microscópio de varredura em 3D. É um microscópio interessante porque ele consegue pegar a estrutura inteira, né? Você não precisa ver só aquela coisa em preto e branco, quadradinha. Então, é uma imagem que a gente consegue entender mais ou menos qual é o formato desse embrião com 3 dias de desenvolvimento. Esse embrião tem mais ou menos aí 8 células, né, depois desses 3 dias. E ele não é azul, essa coloração aí é uma coloração fantasia. Na verdade, tudo isso é mais ou menos transparente, né? E a gente pinta isso no computador para poder ficar mais fácil visualizar, tá bem? Então, o embrião em si, o zigoto lá, aquela célula ovo formada pelo espermatozoide, o óvulo, coisa que a gente está cansado de ouvir falar, né, é uma única célula, e conforme os dias vão passando, essas células elas vão se multiplicando e formando um aglomerado celular aí, que é o embrião. Tá? Da divisão celular depende a manutenção e continuidade da vida, ou seja, as células elas vão se renovar continuamente na natureza, no nosso corpo. Serve tanto para processo de reprodução, quanto para a própria manutenção da nossa vida. Por exemplo, células sanguíneas vivem algumas horas apenas, né? Acho que, se não me engano, são 48, 72 horas de vida que uma hemácia vive. E aí ela morre e é preciso que existam outras hemácias para substituir essa hemácia. E aí, como é que acontece esse processo, né? Tudo faz parte do ciclo celular. E esse processo está associado à replicação gênica. Então, ele circula ao redor da replicação gênica. É o mais importante, passar a informação gênica para as demais células produzidas de forma exata, sem que haja problemas no meio dessa replicação. Afinal,
é nos genes que está escrito tudo aquilo que a célula faz, tudo aquilo que as células vão fazer. Aqui eu tenho uma imagenzinha, né, essa imagem preto e branco aqui, mostrando o aumento de 400 vezes do corte de uma porção de uma cebola, de uma folha de cebola. Aqui do lado tem uma pessoa com uma giletinha, né, tirando uma fatia bem fininha da folha da cebola, e é uma porção da folha da cebola por onde a cebola cresce. Então, a cebola, ela cresce nessa região aqui, em direção às regiões das folhas, né, das folhas, aquelas folhas verdes da cebola. Mas tudo isso aqui é folha, e essas folhas, elas crescem aqui ao redor de onde partem as raízes aqui da cebola, né? E essa região é uma região que possui aqui, eu estou vendo, várias células com núcleos, né? O núcleo dessas células está diferente, né? Aqui eu tenho núcleos redondos, né? Normalmente redondos, e nos outros núcleos eu tenho alguma coisa diferente acontecendo aqui, né? Nessa região de crescimento. Esses núcleos, eles já estão aparecendo para a gente nessa imagem, eles são mais escuros e tal, densos assim, porque a célula está com as suas moléculas de DNA organizadas em cromossomos, né? Então, aqui do lado eu coloquei alguns cromossomos como exemplo, pares de cromossomos, daquele cariótipo que eu mostrei para vocês na última aula, e aqui são cromossomos humanos, né? Mas eu coloquei representando os da cebola mesmo, porque visualmente nessa distância a gente não vê muita diferença entre cromossomos de cebolas e de seres humanos. Tá? Tem uma quantidade diferente, tudo, mas são bem parecidos. Então, aqui, nessa fase aqui da vida dessas células em crescimento, eu tenho essa porção, o núcleo mais escuro do que o restante da célula, porque eu tenho condensação de DNA. Então, aqui eu tenho um monte de proteínas histonas, aquelas proteínas que eu mostrei na última aula, que ajudam o DNA a se organizar. Então, a molécula de DNA está enroladinho nessas histonas, formando esses cromossomos, e, portanto, a gente consegue enxergar essa estrutura bem densa no núcleo dessas células aqui. Agora, sim, está bagunçado aqui, a gente tem que entender o porquê que está dessa forma, né? As outras células a gente já não vê, que são todas células da cebola, né? Essas células quadradas, característico de organismo vegetal, elas têm esse perfil mais geométrico, quadradinho, né? Um estilo mais retangular. E a gente não vê núcleo, né? Não é porque essas células não têm núcleo, mas é porque nesse tipo de visualização a gente só consegue ver onde a gente tem essa produção aqui do cromossomo, tá? Essa organização em forma de cromossomo. Essa porção da cebola, ela está, na verdade, num processo chamado mitose, tá? Que é uma parte do ciclo celular onde ocorre a divisão celular. Então, nessa porção de alto crescimento, as células, elas ficam boa parte da vida da cebola se multiplicando, né? Produzindo novas células para essa cebola crescer. Então, quanto mais células, mais crescimento essa cebola tem. Aqui eu tenho um desenho em verde, né? Mostrando o momento em que duas células estão sendo produzidas, e eu tenho aqui um enforcamento dessa estrutura, né? Onde no meio aqui, onde eu tenho essa área de enforcamento, eu vou ter a separação em duas células filhas, né? Originadas de uma única célula. Esse processo de mitose, que é a divisão celular, de célula somática, né? A gente tem célula somática e célula reprodutiva. Células somáticas são todas as células do corpo, célula reprodutiva, espermatozoide e óvulo, no caso dos humanos. Tá? Então, esse tipo de divisão de célula somática, ela ocorre em vários locais do nosso corpo, né, em todos os organismos, inclusive, como eu falei, da cebola, mas no caso dos humanos, ocorre em vários locais do nosso corpo, por exemplo, nas extremidades dos ossos das crianças, quando os ossos ainda estão em crescimento, e na base da pele, né, que a pele é um órgão que se renova constantemente, a nossa medula óssea, né, onde são produzidos
as células que vão dar origem às hemácias, então as hemácias dependem das células se multiplicando lá na medula óssea, tá? Então existem vários locais do corpo que vão necessitar que as células se multipliquem constantemente, tá bom? Existem células também que não se dividem, tá bom? Que a gente vai falar mais delas a seguir, e depois que estão formadas, elas não precisam mais se dividir. Só que a mitose, ela também faz parte da reprodução sexual e assexuada em alguns tipos de micro-organismos, como as bactérias, tá? Então, as bactérias, elas podem fazer uma mitose, então seria, na verdade, eu comecei a falar em eucarioto, mas em procarioto também ocorre mitose, né? Também ocorre uma separação aí, uma divisão celular, um tipo, desculpa, não é mitose, tá? Mas é um tipo de divisão celular. Bom, as células do sistema do nosso sistema reprodutor também realizam mitose. Então, também existe mitose no testículo, no ovário, tá? E na reprodução assexuada, desculpa, eu coloquei micro-organismo aqui, e não falei qual micro-organismo, tá? Mas seriam mais os micro-organismos eucariotos mesmo, tá? Leveduras e tal, também fazem processo, assim, de separação de células, de produção de células filhas, a partir de uma única célula, elas fazem uma mitose. Mas também podem entrar em contato, alguns organismos podem entrar em contato, né, um com o outro, fazer um canal entre si, trocar material gênico, mais ou menos como essa imagem verde aqui, como imagino que são dois organismos diferentes, e eles entram em contato um com o outro através desse tipo de estrutura aqui, e podem trocar material genético, né? Depois se separam, e aí formam células e se dividem, né? Formando células filhas. Então, no caso das células eucariotas, a gente vai ter um processo chamado mitose. Quando a gente fala em procarioto, né, que não é o caso aqui da nossa aula, não é o mais importante, a gente fala só em divisão celular, tá bom? Também tem um ciclo celular, esses organismos, mas é um ciclo celular mais simples. Tá? A mitose, ela requer um tipo de organização diferente devido à presença da carioteca e a formação dos cromossomos, que modifica um pouco a dinâmica do processo. A mitose, ela é muito importante para reparo de lesões, cicatrização e para o crescimento, tá bom? São as duas funções principais. E no caso da reprodução sexuada e assexuada em micro-organismos, esses micro-organismos que eu estou falando são organismos eucariotos, tá? Que possuem núcleo. Aqui do lado eu tenho um desenho imenso, né? Que é, na verdade, um esquema sobre o ciclo celular. E aqui eu quero que vocês imaginem que isso é um relógio, tá bom? É como se fosse um relógio, um reloginho. Esse relógio começa aqui, ó, tem uma célula aqui, e aí eu tenho uma mitose, e essa mitose, que fase mitótica, depois dessa mitose eu vou ter como resultado duas células idênticas. Mas eu começo com apenas uma célula. Essa célula, ela vai, ao longo de um determinado tempo, entrar num processo chamado intérfase, tá? Que é representado por essa seta em azul externa aqui, tá? É a intérfase. E depois de uma intérfase, ela entra em mitose, na fase mitótica, que é separação dessa estrutura em duas células. Então, vou ter como resultado a produção de duas células. O que é a intérfase? Veja que a intérfase ocupa a maior parte do tempo da minha célula. Tá? A intérfase ela pode ser dividida em pelo menos 3 partes, né, que é o que a gente tem como padrão aí nos livros todos, enfim. Tá? Que é uma fase G1, uma fase S, uma fase G2. Em livros vocês vão encontrar o que cada célula faz na fase G1, na fase G2, mas na fase S é essencialmente a replicação do DNA. Então, na fase G1 e a fase G2, esse G é de growth, que significa crescimento, tá? A palavra em inglês significa crescimento. Crescimento de quê? De todas as organelas que existem dentro da célula. Na fase S, o que eu tenho é uma síntese de DNA. Então, aquele processo de replicação que a gente viu na última aula, aquele processo longo,
com a polimerase, realizando a ligação entre os nucleotídeos para formar o polímero da molécula de DNA, ocorre nessa fase S aqui, bom? Então, a célula, ela cresce um pouco, produz o DNA, a réplica do DNA, cresce mais, produz proteínas estonas para a realização para a compactação do DNA. E para que compactar? Imagine que eu dobrei a quantidade de DNA nessa célula, né? Imagina assim, é o que acontece. Eu dobrei a quantidade de DNA. E eu já falei para vocês que a molécula de DNA é muito grande, né? Na última aula a gente fez uma conta maluca lá, que mostrou que o DNA, ele tem um tamanho muito grande. Então, é preciso que a célula organize esse DNA para que na hora da divisão ela consiga dividir o DNA nas mesmas quantidades e de uma forma correta para as duas células. Aqui eu tenho um outro esquema do ciclo celular. De novo, o reloginho mostrando mais ou menos qual é o tempo, né, que a célula demora para realizar cada fase. Eu tenho a intérfase em laranja e a mitose ali em amarelinho, né? E mostrando ali a divisão da intérfase em período G1, S e G2. Então, síntese, crescimento, síntese e crescimento. Mais uma vez, repetindo aí, esse crescimento G2, né, tem um principal desculpa, o G1, que tem muita produção de estonas para organizar esse DNA aí. Na medida que ele vai sendo duplicado, ele também vai sendo organizado. E a fase G0, né, não foi falada ali no último slide. Então, agora eu tenho uma nova fase aqui, a fase G0. O que acontece? Algumas células, elas param de crescer, entendeu? Elas são produzidas, lá o embriãozinho cresce, se desenvolve na criancinha, formou o cérebro da criança. Os neurônios que compõem o cérebro, eles não vão sofrer mitose. Tá? O neurônio que nasce com você é o mesmo neurônio que vai morrer contigo, teoricamente. Então, os neurônios, eles se dividem em nada ou muito pouco. Outra coisa que pode acontecer é uma indução desse período G0, né? Então, em laboratórios, para a gente estudar as células, esse ciclo celular, muitas vezes os cientistas usam drogas que param o ciclo celular, que são capazes de interromper esse ciclo. Tá? São venenos, na verdade, né, que vão matar essa célula. Se ela parar de se replicar, pode ser que ela morra. Ou ainda, existem células que estão em G0 e que começam a se replicar, e aí formam tumores, né? É uma célula que não deveria se replicar, mas começa a se replicar. Então, a célula, determinados tipos de célula entram em G0, que é uma fase celular onde ela não tem replicação, e isso é bom, tá? É bom que ela esteja em G0. Mas outros tipos celulares crescem muito. Que tipos celulares são esses? As células que crescem, não, também não escrevi aqui, vou colocar, elas são células-tronco, tá? Então, na verdade, quando eu falo em células da minha medula que são capazes de se dividir, eu estou falando em células-tronco mesenquimais, que são células presentes lá na minha medula, tá? Então, o que é uma célula-tronco? É uma célula que tem capacidade de se dividir e de se transformar em outros tipos celulares, né? Existem alguns tipos de células que se dividem, mas não se transformam em muitos tipos de células. Por exemplo, células-tronco da pele, né? São células da camada basal da pele que estão ali produzindo células da pele direto, né? A vida inteira elas fazem isso. E são células-tronco? São, mas não são capazes de se transformar em muitos tipos celulares. O tipo celular que elas se transformam são células, são lá queratinócitos, células da pele mesmo. Como eu disse, a principal missão da célula quando ela faz a duplicação celular é replicar o DNA de forma correta. Aqui eu tenho a imagem de um cariótipo, né, que eu mostrei para vocês na última aula também, humano, né, ou seja, um conjunto de
são 22 pares de cromossomos somáticos e um par de cromossomos sexuais. Células somáticas, tá? Então, somático é uma palavra, acho que eu já expliquei, né? É quando não é sexual, tá bom? Que forma o indivíduo. E a sexual é que pode dar origem a outros organismos, aos filhos, né? Aos gametas. Eu tenho um cromossomo aqui, né? E eu quero que vocês percebam que eu não tenho um cromossomo, eu tenho um par de cromossomos. Isso é o normal nos seres humanos e em todos os organismos, tá, que a gente conhece. Nós temos pares de cromossomos. Por quê? Uma das explicações para isso, ou pelo menos uma das vantagens para isso, é que se um cromossomo estiver com defeito, o outro cromossomo vai estar bom. E aí o corpo vai usar a informação que tiver no cromossomo bom, tiver com genes certinhos. Mas os dois cromossomos que a gente vê aqui, esse par de cromossomos, qual é a origem deles? Não sei qual dos dois aqui no meu desenho, né? Tem a origem da mãe e o outro é a origem do pai, origem materna e origem paterna. Tá? Em todos acontece isso. Como é que isso é ordenado? Como é que eu sei quem é quem? Bom, essa divisão é aleatória, então vai muito da sorte, às vezes, da pessoa herdar os bons genes da família, né? E não herdar, talvez, aquele gene que está com defeito, que vai dar um problema de saúde no futuro. Bom, como eu falo de par de cromossomos, desculpa, como eu falo de pares de cromossomos, ou seja, duas cópias da mesma molécula de DNA, do mesmo tipo de molécula de DNA por célula, eu estou falando de célula diploide, tá? Então, 2N. Eu pus cópia, mas cópia não é uma palavra muito legal. Eu tenho cromossomos homólogos, tá? Deixa eu escrever aqui também, tá? São cromossomos homólogos, porque não é exatamente uma cópia, é herdado, né? Então, eu tenho, quando você vai ser gerado, quando você for gerado, né, na barriga lá, da sua mãe, pelo seu pai, você herdou um cromossomo né, o cromossomo 1 você herdou da sua mãe, digamos, e o cromossomo 1, o outro você herdou do seu pai. Então, os dois aqui são representados juntos, né, um par de cromossomos, mas, na verdade, eles não precisam estar juntinhos assim para a gente saber que é um par de cromossomos homólogos, tá bom? Todas as células vão ter esse par de cromossomos. Então, em algumas ocasiões, a gente vai ver os cromossomos juntos assim, formando um xizinho, e outros a gente vai ver separado aqui, ó, no 7, tá? Porque, na verdade, essa separação aqui, essa organização na folha aqui, os cromossomos arrumadinhos, foi alguém que fez. E, às vezes, a pessoa não conseguiu separar eles ali com um pincelzinho direitinho, como deveria, tá bom? Então, mas o certo, ó, aqui o 7 está bem representado, são dois cromossomos, tá? Bem parecidos, que têm os genes correspondentes às mesmas funções, tá? Um do pai e um da mãe. Isso aqui é meio chato de entender, porque você ficou repetindo, tá? Então, quando os cromossomos têm os mesmos genes correspondentes para as mesmas funções, a gente diz que são cromossomos homólogos, tá? Que têm a mesma função. E essas células que possuem, né, dois cromossomos homólogos são células 2N, ou seja, duas vezes o mesmo tipo de cromossomo, a gente chama de célula diploide. No Homo sapiens, o humano, a gente tem 23 pares de cromossomos homólogos, ou seja, 46 moléculas de DNA em cada célula. Tá? O que acontece? Quando a célula vai se dividir, ela duplica esses cromossomos. Tá bom? Ela faz cópia dos dois cromossomos. Então, o cromossomo 1 tinha dois cromossomos 1, agora eu tenho 4 cromossomos do tipo 1. Tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho. A duração está difícil hoje.
às vezes acontece da célula apresentar apenas um cromossomo, tá? Correspondente a um homólogo. Então, não tem dois, né? Não tem os dois, tem apenas um. Isso acontece em algumas ocasiões na natureza durante reprodução, que é um outro tipo de ciclo celular que a gente vai ver mais à frente. Quando a gente tem uma célula com uma única cópia de DNA de cada tipo, a gente diz que a célula é haploide, tá? Ou um N, célula N, um N. Porque ela não tem duas cópias ali, não tem dois cromossomos homólogos. Coloquei esse slide repetido da última aula para a gente relembrar a estrutura do cromossomo, tá? Mostrando aqui uma célula onde tem um núcleo, a minha cromatina descondensada e os poros partindo dessa carioteca aqui. Dentro dessa minha cromatina, já entremeada na minha cromatina, eu tenho várias estonas, né, que vão se enrolando para formar cordões de DNA, de moléculas de DNA. E esses cordões de moléculas de DNA, na hora da divisão celular, eles se enrolam mais, formando o cromossomo. Tá bem? O que é o centrômero? O centrômero, ele une as duas cópias. Então, como eu disse, lá na fase G1, as estonas são produzidas, são duplicadas, a gente tem produção do dobro de estonas, né? Para quê? Para conseguir organizar uma nova fita de DNA que vai sendo costurada, vamos dizer assim, aqui do lado. Então, eu tenho um cromossomo aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui. Vou pegar a canetinha aqui. Então, aqui eu tenho uma fita de DNA enroladinha, né, na forma de um cromossomo. E aqui do lado, eu tenho uma fita de DNA que está sendo costurada, né? Então, ela está sendo replicada, eu estou tendo aquele processo de replicação, e à medida que ocorre a replicação, essa molécula ela vai sendo enrolada nas estonas e forma como se fosse um novelo aqui, de fita de DNA e estonas. Tá bom? Então, aqui eu tenho cópias de DNA. E aqui sim, eu tenho cópia, tá bom? Então, o pior de entender isso aqui é porque quando eu tenho um desenho do cromossomo nessa forma, na verdade eu não tenho um cromossomo, eu tenho dois cromossomos, tá bom? São duas cópias da molécula de DNA. Enquanto aqui no cariótipo, eu posso ter as duas cópias, mas na verdade o que está representado aqui é uma cópia de cada um. Então, aqui eu tenho um do pai e um da mãe, né? Um do pai, vamos colocar assim, vamos dizer, esse aqui é o da mãe. E aí, na hora da duplicação, o que acontece? Eu tenho a produção de mais um. Mas como que essa produção acontece? Não é solta, né? Não é como eu coloquei aqui, que um cromossomo está aqui, o outro está lá. Não. Elas são duplicadas juntinhas desse jeito aqui, ó, formando um X, com duas moléculas de DNA costuradas. Ah, tá. E essa região central aqui é o centrômero, tá? Existe uma série de proteínas aqui que servem para posicionar futuramente, para a gente poder mexer nesse cromossomo aí já já. Como eu falei, o ciclo celular é dividido na intérfase e na mitose, tá? A intérfase é a maior parte do ciclo celular, onde eu tenho a duplicação do material genético, e as fases de crescimento. Nas intérfase, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2N. Então, eu tenho aqui já a duplicação do meu material genético. Beleza. Fora que eu tenho aqui o meu núcleo, as moléculas de DNA aqui se duplicando, né? E desorganizadas ainda. Então, aqui estão ainda se organizando. E aqui eu tenho os centríolos, tá bom? E aí, na mitose, os centríolos vão ser muito importantes para a divisão celular, vocês vão entender. Na mitose, eu tenho divisão da mitose em várias fases, tá? A mitose começa com a prófase, tá? A prófase, ela é uma fase caracterizada pela fragmentação da carioteca. Então, a primeira coisa que acontece é que a carioteca se desfaz. Ela estava aqui, ó, essa linha pontilhada, e aí, pronto, se desmontou temporariamente aqui para permitir a divisão celular. Depois tem uma fase que chama prometáfase, que às vezes aparece na literatura e às vezes não, tá bom? E ela corresponde à ligação do centrômero
tá? Que é aquela regiãozinha central lá dos meus cromossomos, aqui, tá? Aos microtúbulos, tá bom? Que vão estar ligados aos centríolos. Então, o centríolo e o microtúbulo, tá? Os centríolos e os microtúbulos, eles se juntam, os centríolos são representados por esse Tzinho amarelo aqui, e os microtúbulos, que são estruturas de citoesqueleto, que a gente já viu lá com a Bárbara, no início do curso, vão se juntar formando um fuso mitótico, que parece uma rede de pesca, né? E o que acontece? Essas linhas pretas aqui estão representando os microtúbulos, elas vão se ligar aos centríolos, tá bom? Vão segurar os cromossomos para poder caminhar com eles para os polos celulares, vão carregar esses cromossomos para poder organizar a separação desses cromossomos para as duas células. A fusão, aqui, a combinação do centríolo com o microtúbulo, a gente dá o nome de fuso mitótico, tá? Então, a gente diz que na prometáfase ocorre a ligação dos cromossomos ao fuso mitótico. Terceira fase da mitose é a metáfase. O alinhamento dos cromossomos no que a gente chama de placa equatorial, ou seja, na região equatorial da minha célula, dessa grande célula, né? E aqui vocês veem os cromossomos presos pelos centríolos através dos... Então, essa fase aqui é uma fase de organização. Vamos conversar sobre os cromossomos em si, tá? No meu desenho, eu tenho uma célula que possui apenas 2 tipos de molécula de DNA. Um cromossomo, uma molécula azul e uma molécula vermelha. Tá? Então, eu tinha uma molécula azul e uma molécula vermelha que se duplicaram. Tá? Então, aqui eu tenho, na verdade, 2 moléculas vermelhas, desculpa, e 2 moléculas azuis. Colocou 2 de cada. Tá? Então, eu tenho uma molécula de DNA, e aqui em vermelho, no outro lado, esse outro cromossomo aqui, é uma outra molécula de DNA. Qual é a origem dessa molécula? Uma é do pai, a outra é da mãe. Não sei de quem é quem, né? Mas uma molécula vermelha da mãe e uma cópia, e uma molécula vermelha do pai. E aí, o que a célula fez? Fez uma cópia dessa molécula, transformando, no fim, esse cromossomo num X, onde eu tenho 2 cópias do cromossomo da molécula, né, que eu herdei da minha mãe, e 2 cópias da molécula que eu herdei lá do meu pai. Digamos que essa célula é a célula minha, da minha pele. Célula. E o azul, a mesma coisa, tá? É um cromossomo homólogo ao outro, então, esses cromossomos são todos cromossomos homólogos, e aqui eu tenho um X, porque uma linha dessas é um cromossomo, e a outra linha é a cópia do cromossomo. A essas cópias, eu chamo de cromátide irmã. Então, eu tenho a cópia de DNA se chama cromátide irmã, tá bom? Na anáfase, que é a fase seguinte, que é a 4ª fase aqui do meu ciclo celular, eu vou ter o afastamento, eu coloquei cromossomo homólogo aqui, das cromátides irmãs, tá? E manutenção dos pares de cromossomos homólogos para as duas células, tá? Mais uma vez. Então, na anáfase eu tenho o afastamento das cromátides irmãs. Bom, então eu vou ter separação de uma cópia de cromátides do pai, aqui, de um tipo de cromossomo, e da mãe, do outro tipo de cromossomo que eu tiver, da outra molécula. Então, eu vou ter cromossomos homólogos, pares de cromossomos homólogos para as duas células. Tem um parzinho aqui, um parzinho aqui, um par de vermelho, um par de azul. E vou ter aqui um estrangulamento da minha estrutura celular. E, por fim, a citocinese, que vai ser a separação e o movimento, né, para polos opostos das minhas duas células.
Na fase de estrangulamento, que é onde eu tenho a reestruturação do meu núcleo celular, da minha carioteca, eu chamo de telófase. Então, a telófase é uma fase caracterizada pela reestruturação do núcleo celular, tá? A remontagem da carioteca. E, por fim, a citocinese não é bem uma fase, né? É a conclusão da telófase, é onde eu tenho efetivamente a separação aqui das minhas duas células. Pronto, gerei duas células, e essas células elas podem gerar células filhas infinitamente enquanto houver estímulo para isso. E agora a gente tem de novo aquela imagem da cebola, né? Aqui eu tenho as minhas células em fases diferentes, agora a gente já sabe, são fases diferentes da mitose. Então aqui, por exemplo, nessa fase aqui, parece que está em anáfase, né? Eu tenho uns cromossomos sendo puxados aqui, ó, para um polo da célula, e outros aqui, ó, sendo puxados, um conjunto de cromossomos sendo puxados para outro polo da célula. Aqui, quando ele quando ele cortou esse pedacinho de cebola, estava talvez em intérfase, né? Porque, na verdade, eu estou com a minha célula aqui toda, o meu núcleo todo certinho, inteiro, né? Então, aqui essas bolotas grandes, pode ser que eu esteja na fase de síntese. Eu tenho uns núcleos menorzinhos e os núcleos grandes. Então, pode ser que essa célula aqui, ela está iniciando a intérfase, enquanto essa aqui já está numa fase perto de chegar na prófase lá, de começar a divisão celular. Aqui eu não entendi muito bem, né, o que aconteceu, mas alguma coisa entre a metáfase e a anáfase também, que a gente tem um posicionamento aí dos nossos cromossomos. E aqui, ó, bem característico, a telófase, né, o afastamento das duas porções do núcleo celular. Então, aqui, aparentemente, está no fim da anáfase e início da telófase. Os cromossomos de novo aí, né, lembrando que essa imagem nada mais é que a representação aí da organização desses cromossomos durante a divisão celular. Eu trouxe um vídeo para a gente assistir sobre o tema, só que eu não vou colocar porque eu vou gravar essa aula aqui e passar para vocês. Então, ele vai ficar como sugestão para a galera assistir. Eu vou colocar o link embaixo lá do YouTube e também do grupo do curso. Tá? Aqui mais um exercício para a gente fazer, falando sobre um gráfico bem clássico sobre a variação da quantidade de DNA durante a mitose. Então, você pode pegar um conjunto de células aí, que estejam em mitose, ou uma célula que seja, se você conseguir isolar uma célula, e medir a quantidade de DNA que ela está. E aí, pela quantidade de DNA, a gente consegue estimar em que fase do ciclo celular essa célula se encontra. Então, no eixo X, no eixo Y, desculpa, a gente tem aqui na verdade, a quantidade de DNA em C, né? Então a gente tem aqui 2C, duas cópias, e a gente tem aqui em cima 4C, 4 cópias de DNA. Então, a gente pode observar que há um aumento aqui da quantidade de DNA, uma duplicação. Duplicou o DNA. Que fase é onde ocorre a duplicação do DNA? É a fase S, né? Então, provavelmente aqui foi uma fase de síntese, né? Esse período aqui deve ter sido, talvez, um período de síntese, de crescimento, de duplicação celular. Deixa eu apagar isso. Então, aqui a gente tem um período S, período G1 e o período G2. Eu abri logo o quadrinho para poder ficar menos feio, né? Que eu fico riscando tenho mania de riscar o slide todo. Tá? Então, a fase S aqui, ó, de síntese, onde há um aumento da quantidade de DNA. E as outras fases laterais aqui? Fase G1 e a fase G2. Ah, mas chega aqui, tem umas linhas e tal, poderia não ter. Bom, aqui eu tenho uma redução da quantidade de DNA, né? Supondo que aqui é a quantidade de DNA por célula, né?
a cada célula. Então, por célula, a gente vai ter essa quantidade de DNA aqui. Então, primeiro duplicou. Então, uma célula tem o dobro de DNA. Em determinado momento, ela mantém, até determinado momento, ela mantém esse dobro de DNA. Depois, cada célula vai ter metade da quantidade de DNA. Então, aqui, ó, é a fase onde efetivamente ocorre a citocinese, né? Então, aqui eu tenho a telófase, eu tenho a separação das duas células. Antes disso, né, quando eu tenho a anáfase, onde eu começo a ter essa separação. Prófase e metáfase, a gente supõe que sejam essas duas regiões aqui. Então, se vocês se depararem com esse tipo de questão, né, lembrem do ciclo celular, né, principalmente essas duas regiões aqui, tá? Onde a gente tem um aumento da quantidade de DNA, duplicação por conta da duplicação do DNA na fase S, e depois a gente tem essa quantidade de DNA caindo pela metade aqui, durante a telófase e anáfase. Na verdade, eu coloco anáfase aqui, mas eu não concordo também com essa nomenclatura aqui, tá? Essa redução de DNA, na verdade, a gente verifica nessa linha aqui, na verdade, eu apontaria diferente do que o autor fez, eu apontaria para essa linha aqui, ó, divisória, e diria que aqui ocorreu a citocinese. As células se dividiram, e aí eu cheguei à metade da minha quantidade de DNA para cada célula, tá bem? Essas coisas também a gente pode criticar. Então, olhando aqui, estudando, muito a gente pode chegar a essas conclusões, tá? E ao longo de quê? Do tempo, né? Daquele nosso reloginho. O ciclo celular, né, ele também pode se encaminhar para reprodução, né? Como eu falei, como é que um organismo dá origem ao outro, né? Através de um processo chamado meiose, onde a gente tem a produção dos nossos gametas. Tanto animais quanto plantas e outros organismos que possuem multicelulares produzem gametas, ou seja, células com objetivo de reprodução. Aqui em cima eu tenho espermatozoides e um óvulo, né, em escala, uma escala bem aumentada, em cores bonitas, bem pintadinho, né, muito bonita essa imagem, e mostra que esses espermatozoides, bem pequenininhos, tentando entrar aqui num óvulo grandão, mas tanto o óvulo quanto o espermatozoide têm a mesma quantidade de DNA. E são células justamente haploides, tá bom? São células que possuem uma quantidade N de DNA, ou seja, apenas uma cromátide de cada tipo de cromossomo, de cada molécula de DNA. Então, um óvulo, ele vai ter 23 cromossomos, tá? 23 cromossomos. Humano, né? Um óvulo humano. Agora, grão de pólen, por exemplo, o milho é uma planta que dá uma flor também, e essa flor possui porções femininas e masculinas. Então, se vocês verem isso na fisiologia vegetal, vocês vão observar que a flor, ela tem um ovário. Aqui eu tenho uma flor, parece um hibisco, na verdade, né? Mas as plantas são mais ou menos, tem essa característica semelhante. Eu tenho um ovário e tenho aqui um estigma de onde parte o pólen. E o pólen, ele é o gameta masculino das plantas, tá? O masculino e o feminino, muitas vezes, a gente consegue identificar na biologia pelo que se mexe. Então, o que sai do lugar para poder ir atrás do óvulo, do óvulo é o masculino, tá? O feminino tende a ser mais, ficar paradinho ali, esperando até o momento de ser fecundado. E o masculino é o que se mexe em busca de um ovo para ele poder fecundar. E a gente tem aqui o espermatozoide com a sua perninha, né, esse flagelinho que vai fazer com que ele caminhe aí pelas tubas uterinas até achar um óvulo. E aqui a gente tem uns pólens que são espalhados pelo vento e que chegam ao estigma da planta, né, que tem um esquema do estigma, e ele caminha, ele vai crescer, que vai criar um tubinho, esse estigma vai criar um tubo aqui, para fazer com que o gameta masculino presente lá no pólen cresça, fecunde esse ovário aqui, tá? Aqui no caso tem vários óvulos na planta, e daqui vai crescer os frutos, enfim. Então,
no grão de pólen e no ovário da planta, os óvulos da planta, eu também tenho apenas uma cópia do DNA. Porque quando eles se juntarem, vão formar células diploide. Então, são células, tá? Haploides. Vou escrever aqui do jeito que eu conseguir. Haploide. Você está fazendo aquelas assinaturas de banco, aquelas eletrônicas que a gente não consegue escrever direito. Está parecendo letra de criança. Bem, e na fecundação, eu vou ter geração da célula 2N. Bom, então, assim, espécies diferentes tendem a não conseguir se reproduzir, principalmente porque essa conta tem que bater. Por exemplo, o milho tem mais cromossomos do que os humanos, não lembro quantos. E aí fica a lição de casa para vocês investigarem aí. Peguem plantas, escolham plantas, pode ser o milho e a mosca, tá? Vejam quantos cromossomos formam o milho, quantos cromossomos formam a célula, no núcleo celular da mosca, possui a mosca, né? Então, dá uma olhada nisso aí, que eu acho que vale a pena a pesquisa. Tá? Até para as próximas aulas a gente vai ter isso aí bem... A gente vai falar um pouquinho sobre esse número de cromossomos aí. A meiose, ela tem um processo um pouquinho mais complicado que a mitose, tá? A meiose, ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Vamos começar pela meiose 1. E a meiose 1, ela é muito semelhante à mitose. Então, simples, né? Eu tenho prófase, metáfase, anáfase, telófase, naquele mesmo esquema. Eu tenho a minha dissolução aqui do núcleo celular, depois os meus cromossomos homólogos e as cromátides irmãs, elas são organizadas numa placa equatorial. Durante a anáfase, os cromátides irmãs são separados, né? Só que existe um detalhe aqui, tá? Durante a meiose 1, eu tenho duplicação dos meus cromossomos, primeira coisa. Depois, eu vou ter troca de material genético. Então, durante a prófase, esses cromossomos vão ficar alinhados e eles vão trocar um trecho de DNA entre eles. Então, quando eu terminar o meu processo, os cromossomos, eu tinha cromossomo azul e cromossomo vermelho. Agora eu tenho cromossomo mesclado de azul e vermelho, né? Esse processo onde os cromossomos, durante a meiose 1, trocam material genético entre si, os homólogos, né, trocam material genético, é chamado crossing over, tá bom? E tem um esquema do crossing over. Então, aqui durante a prófase, tá? Eu tenho alinhamento de cromossomos homólogos, e esses cromossomos homólogos vão trocar material genético. Eu tenho aqui A, B e C que representam genes, né? Ou regiões diferentes dos meus cromossomos. Esses cromossomos vão realizar um crossover, ou seja, vão abraçar aqui um ao outro, tá? E essas porções vão ser clivadas e no final do processo eu vou ter 2 cromossomos diferentes dos cromossomos que iniciaram o processo, né? São cromossomos que são homólogos, mas que têm características diferentes. Então, aqui eu tenho um cromossomo recombinante, tá? Então, dentro dessas 2 cromátides irmãs, eu vou ter cromossomos recombinantes, tá? O meu par de homólogos, 4 cópias, que é característico da minha prófase, e uma das cópias de um dos homólogos, né? Então, 2 cromátides, uma de cada homólogo, vai trocar material genético com a outra, tá? Então, no crossing over é importante justamente para causar a variabilidade genética. Então, isso aqui vai fazer com que um ser humano nunca seja igual ao outro, por mais que eles sejam filhos dos mesmos pais, netos dos mesmos avós, bisnetos das mesmas bisavós. Então, por mais que a linhagem seja a mesma, a gente sempre vai ter uma variação de um organismo, de um indivíduo para o outro, por conta, entre outras coisas, do crossing over. Então, essa é a principal fonte de variabilidade genética que a gente encontra na natureza, tá? Aquelas células que estão aqui já com os cromossomos recombinantes, então cromossomo de corzinha mesclada, azul e vermelho,
tá? Homólogos, né? E os seus respectivos cromátides irmãs. O cromossomo com cromátide irmã, que não é sua idêntica, então acho legal vocês observarem que a gente tem uma cromátide toda vermelha e outra que é vermelha e azul, e aqui a gente tem um cromátide que é toda azul e outra que é azul e vermelho. Né? Então, são cromossomos homólogos, com cromátides que são cromátides irmãs, mas que não são idênticas entre si. Tá? E aí começa um processo de divisão, né? Semelhante também, mais uma vez, as fases levam os mesmos nomes das fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tá? Sendo prófase 1, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, tá? Com a produção de células filhas. São duas células que vão começar na meiose 2, então a gente vai ter a produção de 4 células filhas no final, né, o dobro. Vamos observar só essa fileira aqui de células, para poder ficar mais fácil de explicar, tá bom? Então eu tenho uma célula com os meus cromossomos homólogos ali, esses cromossomos vão se alinhar na placa equatorial, e dessa vez eu não vou ter duplicação, tá bom? Essa é a diferença. Então, na mitose e na meiose 1, na prófase já eu vou ter uma duplicação aqui, né? Essa célula entraria em intérfase, e durante a intérfase eu teria mais cromossomos, né, duplicados, para fazer divisão. Só que na meiose isso não acontece. Então a gente diz que essa divisão é um tipo de divisão reducional, onde a gente tem a redução do número de cromossomos em relação a uma divisão mitótica. Então nós vamos ter, em vez de ter a duplicação para poder dividir para as duas células, na verdade a gente vai dividir o que a gente já tem. Então, esses cromossomos que estão ali vão se alinhar na placa equatorial, tá? Vão ser puxados pelos centríolos através do microtúbulo que está ligado no centrosoma. Esse fuso mitótico, né, vai arrastar as cromátides irmãs para polos opostos dessa célula, e vai haver um enforcamento no centro dessa célula e a reestruturação da carioteca ao redor dos cromossomos, formando aqui duas células diferentes, tá? Aqui na citocinese. Não está escrito, mas a gente já sabe que o nome desse processo de separação é citocinese. Horrível escrever no teclado, mas pronto, citocinese. Bom, próximo. Aqui um resumo da meiose, tá? Com a meiose, representando a meiose 1 e a meiose 2, mas sem mostrar aquelas fases todas, só para a gente ter uma ideia geral. Então, a gente tinha aqui cromossomos homólogos, no caso tem aqui das cores diferentes, tá? Então, tem cromossomo vermelho e cromossomo azul, um da mãe e um do pai. Aí, eu tive a replicação do meu DNA. Durante a meiose 1, eu vou ter aqui a troca de material genético entre esses cromossomos homólogos, né? E aí eu vou ter a produção, a separação desses cromossomos em duas células diferentes, e eu vou ter aqui uma célula, duas células, aliás, cada uma com um tipo de cromossomo diferente daquele que a gente começou lá o processo. Essas duas células, então, vão ser divididas mais uma vez numa divisão aqui, ó, que é reducional. Reducional. Estou ficando boa nisso. Reducional. Essa divisão reducional, onde eu vou ter, aqui eu tenho uma célula que ainda é 2N, tá? Porque eu tenho duas moléculas semelhantes, e aqui eu vou ter, tem ninguém online, fantástico.
Aqui, gente, então, uma fase reducional porque eu não tenho a duplicação novamente, tá? De novo. Tem os cromossomos, eles são duplicados e se dividem. E aqui a gente tem agora célula que já é uma célula N, ela só tem uma cópia de cada cromossomo. E aí a gente vai ter aqui, por fim, a separação das cromátides irmãs na meiose 2, formando 4 células N. Vocês vão se deparar várias vezes com... Está me incomodando um pouco não ter aluno, mas vamos continuar gravando. Para que a gente precisa entender, né, a duplicação, a meiose e a mitose, né? Principalmente, entre tantas outras coisas, aqui, onde é que essa meiose acontece, né? Qual a importância disso? Ela que vai dar origem às células reprodutivas, né? No homem, essa reprodução, ela acontece nos testículos, reprodução celular, nessa meiose. Nos testículos, aqui eu tenho a estrutura de testículo, a bolsa escrotal, aqui eu tenho um corte, um epidídimo, que é por onde passa um canal, né, que é onde vai subir a saída para o canal deferente, que vai desembocar lá na uretra, e a bolsa, e o testículo em si, cortado aqui no meio, ó, e ampliado aqui, para a gente conseguir enxergar por dentro do tubo. O testículo é formado por vários túbulos seminíferos, e aqui eu tenho um lóbulo, septo, que são nomenclaturas anatômicas para a organização desses túbulos dentro desses testículos. Cortando esse testículo no meio, esse testículo e esses túbulos, né, que eu tenho aqui, pequenos túbulos, eu posso ver o que está acontecendo no interior desses túbulos e como que os espermatozoides são produzidos ali dentro. Tá? Então, na borda desse túbulo, eu tenho células que fazem mitose e que fazem meiose 1. E à medida que eu vou me aproximando do centro desse túbulo, eu encontro células que estão em mitose 2 e células que já estão produzindo estruturas típicas, características de espermatozoide. Além disso, eu tenho aqui algumas células que são importantes a gente falar, tá? Que eu tenho essa célula aqui, que é essa estrutura aqui são os capilares sanguíneos, tá bom? E depois a gente vai falar no próximo esquema de outros tipos celulares presentes aqui que são importantes. Mas vamos falar da espermatogênese, né? Que é a gênese, a gametogênese a gametogênese nos machos de mamífero, principalmente, e no nosso esquema. Então, aqui eu tenho um túbulo seminífero, e dentro desse túbulo eu tenho vários espermatozoides. Eles são formados, portanto, na parede desse túbulo, tá bom? Cortando, fazendo uma seção aqui desse túbulo, a gente tem aqui esse esqueminha, bom? Como se fosse uma fatia de pizza. O que acontece? Na borda do túmulo, eu tenho células que são espermatogônias do tipo A e do tipo B. E a espermatogônia do tipo A, ela faz mitose. Para quê? Para que haja sempre células presentes nessa região. Células tronco, por assim dizer, né? Células que têm capacidade de divisão. E o espermatogônia do tipo B são células que entram em meiose, né? Ela passa pela meiose 1, a meiose 2, e aí depois as células começam a se diferenciar em espermatozoides. Vamos aqui olhar no esquema completo. Bom, então aqui eu tenho um espermatogônia do tipo A, que faz mitose, então aqui tem espermatogônia do tipo A, faz mitose, são células do tipo 2N. E a espermatogônia do tipo B, que faz meiose, e que são células do tipo 2N também. Bom, a célula entra na meiose com duas cópias, com cromossomos homólogos, né, duas cópias de cada cromossomo. Essa célula tem nome de espermatogônia. Então, cada fase do ciclo da meiose, do ciclo celular, a gente dá um nome diferente para a célula, porque ela vai apresentar características diferentes, enfim, vão ser células diferenciadas umas das outras. Aí na meiose 1, eu tenho a fase, como eu disse, reducional, onde eu vou ter
Não tenho duplicação de DNA, mas tenho separação de cromossomo homólogo. E na meiose 2, eu vou ter separação das cromátides irmãs, né? Aqui, nessa fase da meiose 1, é onde ocorre também o tal do crossing over, beleza? Depois eu tenho a diferenciação dessas células, né? Elas ganham um flagelo, algumas estruturas, para poder se transformar numa célula capaz de se mover, tá? Uma das coisas importantes na estrutura do cromossomo é a presença de mitocôndrias aqui na base da cabeça, entre a cabeça e o flagelo do espermatozoide. Porque essas mitocôndrias, elas vão gerar energia, lembra? Aquelas mitocôndrias lá da aula de enzimas e de metabolismo, elas geram energia que vai ser utilizada para esse flagelo aqui bater, né, como se fosse uma perninha para ele chegar lá no ovo. Tá? Como eu disse, existem outros tipos de célula entremeadas ali no testículo, tá bom? São células importantes da gente falar. Célula de Leydig e espermatogônia. Os vasos sanguíneos, eles vão ser mais importantes durante... Desculpa, espermatogônia e também a célula de Sertoli. Os vasos sanguíneos, eles vão ser muito importantes para a ejaculação, tá bom? Então, vários medicamentos que utilizam, que melhoram a ereção nos homens e tal, tem vários tratamentos, eles tendem a atuar sobre a circulação sanguínea. Outra coisa são as células de Leydig e de Sertoli, tá? As células de Sertoli, elas são estimuladas por um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, tá? Para produzir estrogênio. O estrogênio é um hormônio que é muito comum nas mulheres, mas ele é importante nos homens para a produção de espermatozoides. Sem estrogênio, essa diferenciação celular, essa meiose aqui, meiose 1, meiose 2, ela não acontece. Outro hormônio importante é o hormônio luteinizante, então a gente tem o LH e o FSH. O LH, que estimula as células de Leydig, tá? Células de Leydig, mas fala Leydig, que produzem testosterona, que é o hormônio que dá características aos homens, as características masculinas aos homens. Além disso, tanto em homem quanto em mulher, gente, a testosterona, ela dá vitalidade. Então, mulheres que não têm testosterona, por exemplo, ficam muito desanimadas, têm uma sensação semelhante à de uma menopausa, né? Então, mas é mais na questão do desânimo, da falta de energia. Então, a testosterona, ela dá vitalidade tanto para homens quanto para mulheres. Nos homens, ela é produzida em grande quantidade por essas células, pelas células de Leydig, e dá características masculinas, crescimento de barba, enfim, uma série de características que a gente podia apontar aqui. Vamos falar um pouquinho da gametogênese no sistema feminino de reprodução humana, né? No sistema reprodutor feminino. Então, aqui a gente tem o corte de um ovário, tá bom? Então, nas mulheres, a reprodução ela ocorre nos ovários. A menina nasce com óvulos suficientes para eliminar, para utilizar a cada mês, durante toda a sua vida, desde os 12 anos até mais ou menos os 50 anos. Então, do momento que começa a menstruar, é porque houve a liberação do primeiro óvulo. E quando entra na menopausa, é porque o último óvulo já foi eliminado e não há mais o que se fazer. Então, toda a configuração hormonal dessa mulher muda também. Por isso que a gente tem alterações lá na puberdade, né? Tanto os meninos quanto as meninas têm alteração na puberdade, mas as mulheres sofrem bastante durante a menopausa por causa da perda da produção de vários hormônios que são produzidos durante essa maturação de óvulos, que também faz parte aqui da reprodução humana. O que acontece? Existem períodos germinativos, de crescimento e de maturação de óvulos, tá bom? Então, durante a vida intrauterina, a menina produz todos os óvulos. Tá? Então, quando ela nasce, os óvulos não, né? As ovogônias, que a gente chama. Essas ovogônias, elas já estão prontas. Então, no homem,
as espermatogônias, elas vão sendo produzidas ao longo da vida. Nas mulheres, não. A gente já nasce com essas ovogônias e elas não vão se multiplicar mais. Elas têm um número certinho que vai, no momento, vai acabar. Tá bom? E é liberado, maturado uma por mês. O que acontece? Num período de crescimento estimulado por vários hormônios, essas células entram em meiose, tá, para a produção dos óvulos. A gente tem aqui um outro esquema mostrando as trompas, né, uma de cada lado, as trompas sustentando aqui os ovários e o útero seguido da vagina, tá? No ovário, a gente tem a liberação de um ovócito secundário, ou seja, um óvulo, que a gente chama de óvulo, e esse ovócito secundário, ele só é produzido, né, ou seja, é um ovócito que vai entrar na segunda meiose, na meiose 2, ele só é produzido mediante estímulo hormonal. Então, é preciso haver hormônios que vão estimular essa maturação. Esse óvulo ele vai cair na trompa, né, e pode ou não ser fecundado, tá, com a presença dos espermatozoides. Aqui tem um esquema mostrando exatamente a maturação do ovário, a formação do corpo lúteo, que é um resíduo da liberação do ovário, e como todas essas estruturas influenciam na dinâmica hormonal da mulher. Então, o FSH, lá, aquele hormônio folículo estimulante, ele estimula a maturação do folículo, né, até a fase, fazendo com que essa célula entre em meiose 2. Tá? Ela entra em meiose 2, produz as células ovogônicas desculpa, produz ovócitos do tipo 2 até a formação de óvulo, e a gente chama de óvulo mesmo quando ele está fecundado, né? Porque é a última fase de maturação. Então, existe a liberação do óvulo, e se a mulher não engravidar, toda essa porção que circundava o meu óvulo, ela se transforma no que a gente chama de corpo lúteo, que é uma estrutura que libera hormônio luteinizante, tá? E que vai induzir outros processos no corpo da mulher. Em termos de menstruação, né, que é uma coisa que causa curiosidade de todo mundo, a gente, durante a maturação dos folículos, né, ou seja, aquele local do ovário onde está a minha célula gamética feminina, eu tenho uma parede ovariana mais fina, né? E à medida que ocorre a possibilidade, né, da maturação ovariana, então eu vou ter o espessamento dessa parede. O que isso significa para a natureza, né? Eu estou produzindo um ambiente onde o meu óvulo, se ele estiver fecundado, ele pode entrar e ficar aqui dentro e ser alimentado por essa parede aqui espessada. O que eu tenho nessa parede? Vasos sanguíneos. Então, quando um óvulo é fecundado, ele é lançado, ele entra nessa parede ovariana mais espessa, processo que a gente chama de nidação, né, que é mais ou menos como se fosse um ninho, onde esse óvulo vai se encaixar e vai crescer ali. Se não houver gravidez, depois de um certo tempo, depois de 28 dias de ciclo, começa a haver a descamação desse ovário, que é o que está representado aqui, tá? Então, ocorre a descamação desse ovário, que é o período menstrual. Nada mais é do que a descamação dessa porção aqui do nosso útero, tá bom? Tem a liberação de um pouco de sangue e tudo. Beleza? Então, essa não é uma aula sobre ciclo menstrual ou sobre fisiologia da gravidez, da fecundação. Isso foi mais para mostrar para vocês qual é a utilidade da gente entender a duplicação celular e o ciclo celular, tá bem?
No final eu coloquei um outro vídeo que explica muito melhor essa questão fisiológica para vocês. E a gente pode fazer uma aula falando só sobre o sistema reprodutor masculino e feminino e comparando ele, talvez, a outros sistemas reprodutores presentes aí na natureza. Porque é um tema que dá um pouco de trabalho para a gente compreender mesmo, tá bom? Então, sabendo que, onde ocorre a meiose? Né? Nos órgãos sexuais, tá? Nas células que vão dar origem aos gametas. Então, a gametogênese é o momento onde ocorre meiose. Nos demais processos de sobrevivência da nossa vida, do nosso corpo, né, nas demais células do corpo, ocorre mitose, né? E algumas vezes nem a mitose acontece, tá? A célula fica parada em G0, que é o caso, por exemplo, dos neurônios. Gente, é isso, tá? A aula de hoje acabou-se. E vocês, se quiserem, podem entrar em contato para tirar dúvidas. Beleza? Um abraço para todo mundo. Tchauzinho.